Bem-vindo de volta. Nessa e na próxima aula nós vamos fazer um pequeno detour de Solidity para estudar um pouco de matemática. Matemática básica, vamos falar sobre bases. Bases decimal, base hexadecimal e base 2, base binária. Por quê? Eu já tenho falado sobre números hexadecimais aqui e a partir de agora eu vou falar sobre bits e bytes. Então, para a gente entender hexadecimal, bits e bytes, tem que entender um pouco sobre como é que nós escrevemos números em diferentes bases. Se você já sabe sobre isso, você pode pular essa aula e a próxima, mas se você não sabe, ou se você está em dúvida, ou quer rever, essas duas aulas são para a gente garantir que nós estamos caminhando no mesmo passo. Que o que eu vou falar a partir de agora vai ser inteligível para quem nunca viu isso. Eu sei que para quem está vendo isso pela primeira vez é um assunto um pouco difícil, tem gente que tem um pouco de dificuldade com matemática, o que para mim é simples, porque eu já aprendi isso há muito tempo, então já está na minha cabeça. Para um iniciante é complicado, então eu vou tentar ir um pouco devagar para falar a diferença entre bases e bits e bytes. Então vamos começar falando sobre bases, vou começar falando sobre base decimal. Quando a gente fala um número, por exemplo, eu tenho 20 anos, geralmente esse número, nós estamos nos referindo a ele na base decimal. Nada me impede de falar, por exemplo, eu tenho 20 anos, porém 20 em hexadecimal. Ninguém fala isso, né? Mas poderia. Então, esse 20 não é o mesmo 20 do decimal. Ele é um número um pouco maior do que o 20. Então, vamos ver como calcular quanto seria 20 em hexadecimal. Então, para isso, vamos começar na nossa base decimal, que a gente está acostumado, por exemplo, o número 3.658. Quando eu falo isso, todo mundo sabe quanto vale 3.658. Mas como é que a gente calcula isso de alguma forma? Bom, o sistema de bases é baseado no número e na posição onde esse número se encontra. Por exemplo, esse 3 aqui, ele se encontra na quarta casa, na quarta posição. Eu não lembro bem os termos precisos, como é que a gente fala isso, mas na quarta casa. Então, ele é 3.000 porque ele é 3, é o número 3, vezes 10, 10 é a base decimal, elevado a 3, ao cubo. Por quê? Porque ele está na quarta casa. Já esse 6, ele é 600 porque ele é 6, vezes 10 a base elevado a 2, porque ele está na terceira casa. 5 é 50, porque ele é 5, o número, vezes 10 elevado a 1, porque ele está na segunda casa. E, finalmente, o 8 é 8, porque é 8 vezes 10 elevado a 0. E aí, para quem não sabe, 10 elevado a 0 é 1. Então, esse é 8 vezes 1, que é 8. Assim que a gente calcula um número. Vamos então ver, transportar essa ideia para a base hexadecimal. Se eu tenho um número, por exemplo, 321, agora em hexadecimal. Quanto é que isso vale em decimal? Como é que eu faço essa conta? Bom, da forma similar. A gente começa com 3, então é 3 vezes 16, porque agora a base 16, hexadecimal, 16 ao quadrado, 16 elevado a 2, por que 2? Porque eu estou na terceira casa. Mais 2, o número 2, vezes 16, a base elevado a 1, porque eu estou na segunda casa, mais 1, novamente o número 1, vezes 16, elevado a 0, porque eu estou na primeira casa, então é 0. Então, isso aqui é 3 vezes 16 ao quadrado, perdão, mais 2 vezes 16, mais 1. No final, somando, dá 801 em decimal. Você pode procurar no Google, hexadecimal to decimal, acha aqui um site, por exemplo, esse aqui, Rapid Tables, coloca o número, deixa eu lembrar, 321, clica em Convert, aqui embaixo aparece o número convertido em decimal, 801. Agora, vejamos. A base decimal, o nosso dígito, ele tem 10 possibilidades. Vai de 0 a 9. Já na base hexadecimal, cada dígito tem 16 possibilidades. Então, vai de 0 a 16. Só que a gente não pode usar 16, porque 16 tem 2 algarismos, né? Então, a gente tem que usar letras para significar esse valor. Então, a gente usa 0 a 9 e A a F, sendo que A vale 10, B 11, C 12, D 13, E 14, F 15. Então,
um número é 0b, é um número perfeitamente válido em hexadecimal. É 0b. Porque a gente pode usar em hexadecimal. A gente pode usar A, B, C, D, E e F. Vale 14. Então, é 14 vezes 16 a base elevado a 2. 0 é 0. 0 vezes 16 elevado a 1, mais B. Também posso usar B. B vale 11. É 11 vezes 16 elevado a 0, que dá 3.595. Eu posso vir aqui no site, eu tinha achado, 0B, converte 3.595. E agora que a gente aprendeu base, nós vamos ver na próxima aula, base 2, né, os famosos números binários, a base binária.